Fala pessoal, tudo jóia? A gente veio nos últimos episódios falando sobre informações, sobre amizades, e agora a gente vai falar sobre pensamentos, né? E aí a gente vai fazer uma analogia que pensamento, ideia são sementes, né? Então, de novo, assim, quais são as sementes que estamos plantando no nosso solo, no nosso coração, no nosso intelecto? E detalhe, quais são as sementes que a gente está plantando para os outros? Porque semente você pode ter de uma árvore frutífera ou você pode ter mesmo de ervas daninhas, né? Então eu vou começar fazendo uma leitura da parábola do semeador, que provavelmente todo mundo já ouviu, para que a gente veja quais ensinamentos a gente pode tirar disso quanto à questão da gestão dos pensamentos e principalmente que é da distribuição da informação. Então a parábola do semeador ela está nos evangelhos sinóticos, que quer dizer, ela está em mais de um dos evangelhos, né? E aí eu vou ler aqui na parte de Mateus. Então aqui, ó, o semeador. Naquele mesmo dia, né, que é Mateus, para quem quiser acompanhar depois, Mateus 13, tá? Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi à beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão se ajuntou em volta dele, era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Então o primeiro ponto que a gente aprende aqui é que ele estava falando para uma população, né, que estava acostumada com o conceito de plantação, de cultivo. Então estava falando um linguajar que era semelhante das pessoas. Então toda vez que a gente fosse comunicar com alguém, é importante a gente olhar muitas vezes pela ótica da pessoa que está recebendo a mensagem, se a gente quer que ela seja realmente interpretada. Vou dar um exemplo meu mesmo, como cirurgião dentista. Quantas vezes a gente tende a conversar com o paciente com um linguajar técnico e que ele não vai entender? Então a gente precisa ajustar a nossa comunicação para a pessoa que vai receber. Eu até brinco em aulas, né? Tem um procedimento muito comum na implantodontia e que geralmente o profissional fala assim: paciente que tem indicação de fazer elevação de seio. Se você falar isso para o paciente sem especificar, o paciente vai falar assim: não, doutor, eu quero mexer na mama agora não, eu quero mexer só na boca. Porque seio para o paciente é mama. É que quando o profissional fala elevação de seio é cirurgia de elevação do assoalho do seio maxilar com enxertia. Então veja, utilizou-se o linguajar técnico. Então a gente precisa ajustar a comunicação. Então aqui Jesus fez uma analogia, né? Fez uma analogia com a questão do plantio, né? Que era certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde haviam muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raiz. Então, esse era o segundo local que estava plantando a semente. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. O terceiro tipo, né? E o quarto e último, mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então quando ele fala aqui, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam, o que quer dizer? Que não está preocupado totalmente com quem está recebendo a mensagem. Em um aspecto que é o seguinte: algumas pessoas não vão entender, né? Então a gente mesmo se dedicando para a gente falar da melhor forma possível, algumas pessoas não vão entender porque não estão preparadas ou pois são algum desses tipos de solos diferentes que a gente já vai explicar um pouco melhor. Então aqui, por que Jesus usava as parábolas, né? Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Pois quem tem, receberá mais, para que tenha mais ainda. Esse aqui é o que? O princípio lá de Mateus que a gente já falou, né? Quando a gente falou da outra parábola. Aquele que tem, será mais. Então quanto mais a gente aprende, mais a gente consegue fazer conexões, mais a gente consegue interpretar novas palavras. Quanto mais aptidão a gente tem, né, mais habilidades envolvidas, a gente consegue receber mais, porque a gente consegue administrar mais, né? Mas quem não tem, até o pouco que ele tem será dado. Que é aquela questão, quem só tinha um talento e não plantou ele, né? Se você não viu esse episódio, volta lá e veja da parábola dos talentos. Será tirado desse e dado para aquele que desenvolveu mais talentos. E por isso que eu uso parábolas para falar com as pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece
com essas pessoas o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente desse povo é fechada. Então a gente tem que ter a mente aberta. Se você é orgulhoso, se você acha que você sabe tudo, você não aprende. O primeiro princípio para a gente poder aprender é desaprender, né? A gente tem que se colocar numa posição de humildade, porque o orgulhoso tem o coração fechado. A gente já vai falar aqui que ele é o quê? Ele é a pessoa, ele é a terra que está à beira do caminho, que é insensível, que os pássaros chegam e levam, né, a semente. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, os seus ouvidos poderiam ouvir, e a sua mente poderia entender. E eles voltariam para mim e eu os cuidaria, né? Disse Deus. Então vejam aqui, muitas pessoas se colocam distantes. Então, por exemplo, a pessoa tem um acesso hoje em dia à internet, ela pode consumir vários produtos, né? Serviços, palestras, documentários, livros que vão agregar para a pessoa, mas muitas vezes a pessoa acaba se distanciando. Então é como se ela estivesse fechando seus olhos, fechando seus ouvidos. Consequentemente, ela se torna insensível para essas sementes, para esses pensamentos que podem ser plantados no coração dela, né? Jesus continuou dizendo: mas vocês como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Ele falou para os discípulos, né? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então veja, no começo já falou que Jesus pregou para uma multidão, e aí depois ele falou para 4 tipos de solo diferentes, né? Ele fez a analogia de 4. Só um deles realmente frutificou, perseverou. O que quer dizer? Que quando ele pregou a palavra, somente 25% das pessoas, elas realmente entenderam aquilo, né? Então essa é uma das parábolas que Jesus explica o significado dela. Então na sequência aqui em Mateus 18. Então escutem e aprendem que a parábola do semeador quer dizer: as pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Então o que quer dizer? Aqui, ó. Então o homem saiu a semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho. Então primeiro ponto, não caiu no caminho. Então a semente que está à beira do caminho é aquela pessoa que não está vivendo o seu propósito, né? E essa pessoa muitas vezes é aquela também cujo coração é insensível. Porque na beira do caminho não era um local onde havia sido feito, esqueci o nome técnico agora daquela questão que se passa no solo para fazer os vincos, para poder plantar, né? Então era um local que não era propício mesmo para o plantio. Então veja, ele estava espalhando sementes, então ele estava jogando várias sementes. Então vamos fazer a analogia, colocando a palavra, falando vários pensamentos, vários insights, várias ideias. Consequentemente, algumas escaparam da mão e algumas caíram na beira do caminho. Esse solo que não era propício para receber a semente, o que acontece? A semente ficou superficial, ela não germinou, ela não gerou impacto nenhum, porque a pessoa estava com o coração fechado, aquela pessoa orgulhosa, a pessoa insensível, a pessoa que se afasta e não quer receber essas boas informações, e aí outra pessoa vai vir lá e vai tirar isso aí dela, né? Que aí, por exemplo, tem a analogia aqui, né? Os passarinhos comeram tudo, né? E Jesus explica aqui, o maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Então pensa, quando a gente vê alguma ideia, alguém falando alguma coisa, o pior cenário é quando isso não mexe nada com a gente, né? Ou quando alguém está falando uma coisa importante, as outras pessoas não dão a mínima atenção. Por quê? Alguma coisa que é dita, que te incomoda, por exemplo, às vezes a gente ouve alguma coisa que a gente não gosta. Às vezes a gente ouve uma coisa que, inclusive, a gente acha ruim. Isso não é o solo aqui na beira do caminho. Por quê? Porque aquilo que a gente ouve que é ruim mexeu com a gente, chama a nossa atenção. É uma coisa que eu falo assim, ó, tomou do eu, leva que é teu. Se alguém falou alguma coisa que você ficou irritado, pare para perceber o porquê que você está irritado. Porque se aquilo ali te tirou do sério, com certeza tem alguma coisa internamente que você precisa trabalhar. Então, aqui é isso aqui, a pessoa que está com o coração fechado. Então, 25% das pessoas têm o coração fechado. Elas podem até ter o acesso às boas informações, mas não querem. Então, por exemplo, quem está acompanhando aqui o podcast já está preocupado em receber uma informação relevante, em aprender, a se desenvolver, que é justamente a nossa proposta, de estar acima da média. Mas quantas pessoas mesmo eu já não comentei, ou pessoas que têm acesso a mim, ou têm acesso a outras informações, e as pessoas não vão atrás. As pessoas estão com tudo na mão, mas não querem muitas vezes se desenvolver, querem ficar com os olhos fechados, com o coração fechado.
A segunda parcela aqui, ó. As sementes que foram semeadas onde haviam muitas pedras, que era um terreno comum lá da Palestina, né? São as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas duram pouco, porque não têm raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Então é aquela pessoa que a gente fala que é um fogo de palha. O que quer dizer? Ela ouviu, ela fica empolgada, mas daqui a pouquinho ela desiste. Sabe quem que é essa pessoa? É aquela que ouve, tem a tarefa para fazer, tem a maneira para aplicar, mas ela fala assim, eu vou deixar para depois porque é difícil, não dá para eu fazer agora. Qual que é o problema? Não criou raiz, não surtiu efeito nenhum na vida da pessoa. Então aqui, ó. Outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. Não era propício para o desenvolvimento, né? As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas. O que é o sol aqui? São as dificuldades. É o calor. O que são as pedras? São os bloqueios. Então a gente precisa pensar assim, quais os bloqueios, né, se eu sou esse tipo de solo? Que eu fico empolgado, mas eu não boto em prática. O que são as pedras que estão atrapalhando? O que a gente precisa tirar? Por que a gente não está tendo raízes, né? Então, pode ser porque tem pouca terra, né? Não tem como criar raiz, quer dizer que você não consegue, você não está com a sua identidade ativada, né? Você está precisando fazer alicerce, você precisa primeiro limpar o terreno, você precisa primeiro limpar a sua mente, limpar o seu coração, né? Porque aqui a analogia que ele faz é do terreno como sendo o coração. Então, a gente tem que fazer um preparo prévio. Isso aqui quer dizer o quê? Que não adianta você estar ouvindo boas informações, você ler bons livros, você estar num ambiente de pessoas que tem muito a agregar na sua vida, que a gente já vem falando, se o seu coração, se a sua mente não estiverem preparados para receber isso. Uma das coisas que a gente já falou, que é largar o orgulho e ser humilde, né? Ouvir, né? Dar atenção, buscar essas informações, né? Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. Então ela até consegue ter raiz. Ela não tem os bloqueios, ela não tem as pedras, não tem nada que está travando ela, até pode começar a fazer, e ela começa a ter alguns resultados. Por quê? Ela começa a crescer. Mas junto crescem o que? Os espinhos, né? Vou voltar aqui na parte de Mateus 13. Ó. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. O que são os espinhos? É alguma coisa que está crescendo junto com os frutos. Então a pessoa começou a fazer as tarefas, né? Obviamente a gente está avaliando aqui na Bíblia por um conceito aqui espiritual, mas ele pode ser colocado também em várias áreas da nossa vida, tá? Porque eu vou até voltar, o último episódio nosso foi sobre livro. Lembra que a gente falou de pegar livros que são clássicos, né? Que é o livro já aprovado pelo tempo. Então tá aí a Bíblia aí há mais de 2000 anos, né? Com referências pra gente, já foi provada, atacada, perseguida. Tem várias coisas. O mínimo que a gente tem que ter é respeito e tirar aquilo que nos é de proveitoso, né? Digo isso assim para quem de repente não tem o costume ali de ler ou de seguir, a gente consegue fazer analogias para outras áreas também. Então o que acontece? Essa questão dos espinhos. Até começa a ter resultado. Então a pessoa lê um livro, até começa a ter resultado, começa a colocar hábitos na vida, começa a estar junto com outras pessoas, ela não tem os bloqueios, a terra estava relativamente preparada, mas em conjunto estavam os espinhos. O que são os espinhos? São alguma coisa que, causa mal, porque o espinho ele realmente vai ferir, e 2, acaba sufocando. Por que sufoca? Porque na terra tem uma quantidade de nutrientes limitada para crescer tanto a árvore que dá frutos, quanto os espinhos. Então o que quer dizer? Eles roubavam energia. Então lembra quando a gente falou de recursos que são tempo, energia e dinheiro? O que quer dizer? Que quando você planta, você é um terreno que está propício, você recebeu ideias, você está num ambiente de network agradável, você está lendo livros, você está aplicando e você está tendo informações, pode ser que comece algumas coisas a concorrerem com você, que são as coisas que vão te desviar de foco, ou são pessoas que vão acabar te atrapalhando. Então, de novo, a gente precisa fazer o filtro. Então, acho que foi no episódio 6 que a gente falou de amizades. Lembra, à medida que a gente vai tendo frutos, talvez algumas pessoas vão ficando incomodadas. Talvez essas pessoas sejam os espinhos. E se a gente quer, né, que os nossos frutos aumentem, que as sementes realmente germinem, o que a gente precisa fazer? A gente preparou o solo, agora a gente tem que limpar as ervas daninhas que crescem junto, que vão estar competindo. Então a gente precisa tirar os espinhos, porque senão naturalmente a gente vai ficar sufocado, né? Então esse seria o terceiro tipo de solo. E o quarto
E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Então, o quarto tipo de solo, qual que é a diferença dele para os outros? Ele consegue receber a semente, a pessoa que tem humildade para falar, eu tenho como ser melhor, eu quero aprender, eu quero ser acima da média. 2, ela tira os bloqueios, ela prepara o solo, ela vê o ambiente, ela bota em prática aquilo que ela está aprendendo. 3, o terceiro tipo, né, que é dos espinhos, à medida que vão crescendo coisas, que vão competindo com os objetivos de vida, ela sabe que ela tem que tirar, porque ela não tem recurso para resolver tudo. Né? Então ela sabe que ela tem que canalizar muito bem esse recurso para os objetivos dela. Então, por isso que a gente teve a aula sobre metas SMART, que eu acho que é a primeira ou o segundo episódio. E aí o que acontece? Quando isso realmente dá certo, vem um quarto ponto que é a perseverança. O que quer dizer? Você plantou a semente hoje, ela já dá fruta amanhã? Uma macieira já começa a dar maçãs logo em sequência? Não, demora tempo. E esse tempo tem que ser cuidado. Então é a prova da constância. Então por que a gente está propondo aqui a gente ter uma experiência de caminho e estar junto um ano todo, uma vez por semana? Justamente para ter constância. Por quê? Porque se a gente deixar no modo piloto automático, as coisas, a rotina da vida, as questões culturais vão envolvendo a gente vai voltar para o status quo que a gente tinha antes. Então, toda semana que eu falo aqui, a gente sempre traz uma coisa nova, mas a gente relembra coisas passadas justamente para isso. Para a gente sempre veja o que eu tenho que cuidar do meu solo, do meu coração, da minha mente, do meu ambiente, para que eu possa realmente receber as sementes boas. E o que se fala aqui, ó, no final? E produzem uma grande colheita. O que quer dizer? Que quando você planta uma boa semente, né, ela vai dar frutos. E você vai poder colher depois. Então aquela questão do plantio, né? Que fala assim, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. E o Paulo Vieira fala muito disso, assim, ó, cada um tem exatamente a vida que merece. Porque a gente tanto é o solo que recebe as sementes, como o semeador. A gente planta o tempo todo na nossa vida e na vida das pessoas ao redor. Será que a gente está plantando espinho? Será que a gente não é um espinho na vida dos outros? Será que eu estou plantando erva daninha ou o que sai da minha boca, as minhas ideias, os meus pensamentos, são coisas boas? Por exemplo, se eu sou uma pessoa que fico falando da vida alheia, que é a fofoca, vocês acham que essa é uma semente boa ou uma de erva daninha? Né? Então a gente precisa filtrar muito o que cai no nosso solo e o que sai também na nossa boca. Quais são as sementes que a gente planta? Né? E aqui a gente vai ter o quê? Muitos frutos. O que quer dizer? A gente realmente vai colher benefícios disso. Então quando a gente prepara o solo, a gente tem consistência, faz todas as questões, a gente tem benefícios. E aqui ele também fala, ó, umas a 100, o resultado do plantio, umas a 100, outras a 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Então veja, aquilo que você plantou, você vai colher no mínimo que ele falou. Ele fez questão de 100, 60 e 30 vezes. 30 vezes é o mínimo. Pensa um retorno de 30 vezes. Acho que vai dar 3.000%. Você pega uma coisa, você investe e você retorna 3.000%. É um belíssimo retorno. Por que algumas pessoas têm retornos diferentes? Né? Por conta da sua dedicação. Quem se dedica mais, naturalmente vai colher mais. É o que a gente já viu na parábola dos talentos. Porque todas as parábolas, elas falam com coisas diferentes, mas no cerne a mensagem é a mesma. Tá? Então lembra lá que quem tinha 5 talentos e multiplicou, né, era o servo bom e fiel e inclusive recebeu o talento dos outros. É a mesma coisa aqui, a gente também vai ter quem vai produzir 100 vezes, né? 3 vezes mais aqui que os demais, mas o mínimo vai ser 30 vezes. E o que quer dizer? Quando você planta uma semente, quantas árvores existem dentro de uma semente? Esse é um ponto que eu quero falar para vocês. Quantas árvores tem dentro de uma semente? Infinitas, porque você planta, vai ter a fruta vai ter outra semente, você não consegue pensar em quantos, qual que é o resultado disso. Mas o início é apenas uma semente. O que quer dizer? É uma ideia, é um insight, é um pensamento, é uma palavra positiva que você falou para outra. Quantas coisas que eu vejo na minha vida que foi uma pessoa fez um comentário despretensioso num contexto e aquilo ali mudou a minha forma de pensar em várias coisas. Eu tenho vários exemplos desses, que pequenas coisas que falaram fizeram uma diferença muito grande na minha vida. Então a gente tem que cuidar de cada semente que a gente planta, porque ela vai se multiplicar. Então o que eu faço aqui, a minha proposta, né, inclusive eu fiz com Deus ano passado, de investir nas pessoas, é isso. É estar aqui na função de semeador. Por quê? Porque isso vai gerar mais frutos, não só na minha vida, mas na vida de outras pessoas que eu mesmo não conheço. Então
Então, o que é uma coisa importantíssima? Toda vez que a gente aprender alguma coisa, a gente colocar em prática ensinando para os outros. Tem até uma pirâmide de ensino, né, que fala que quando você somente escuta, você retém 10%, que quando você vê e escuta, retém 20%, se você escrever é tanto. E no topo da pirâmide, lá que é 80%, nem é 100%, é quando você ensina uma outra pessoa. Então, ano passado mesmo, quando eu ensinava o que eu aprendi em um livro, no encontro, eu falava na sequência, eu tinha um objetivo que me beneficiava, que era qual? Eu reter maior quantidade de informações. É a mesma coisa aqui, eu preciso fazer um roteiro, eu preciso pensar, eu passo a semana pensando, faço um estudo de informações para complementar aquilo que eu já penso em falar, eu preciso pensar na linha de raciocínio que eu vou utilizar. Naturalmente, se eu consigo explicar, quer dizer que eu entendi. Então, eu consigo reter muito mais informação. Então, uma das coisas para você conseguir realmente reter informação dos livros, dos ambientes que você está, dos conteúdos que você vê no YouTube, numa mentoria ou mesmo aqui, é já pegar e você já na sequência já ensinar alguém. Então, a tarefa dessa semana, a atividade é justamente isso. Você pegar o que a gente está aprendendo aqui, né, que a gente está ensinando, e ensinar para outras pessoas. Porque aí você vai estar o quê? Plantando. Né? E outra coisa também é o seguinte: como que você sabe, como que você julga uma árvore? Que a gente pode fazer analogia, como que você julgaria, categorizaria as pessoas? Pelos frutos que elas dão. Né? Então uma árvore, você sabe qual árvore que é, se ela é boa ou não, se ela é comestível ou não, pelo fruto que ela é. Então uma macieira, se você vê a maçã, você enxerga o fruto dela, você sabe que é comestível, você sabe que ela é uma árvore boa, que ela não é uma erva daninha, por exemplo, né? Tem outras características, fazendo uma analogia aqui. Então é isso, pessoal, a gente pensar né, para a gente finalizar, qual que é o tipo de solo que a gente é desses 4, e caso a gente não seja o quarto solo, o que a gente precisa fazer para justamente conseguir dar mais frutos, né? 100 vezes mais do que foi investido. E o segundo ponto, o que a gente está recebendo de informações, de pensamento, de ideia, e o que a gente está plantando também. E o terceiro, que é a atividade, que é aquilo. Sempre que a gente aprender alguma coisa, a gente tenta correr para alguém ensinar. Para fechar, eu antigamente, antes do ano passado, o que eu fazia? Sempre que eu aprendia alguma coisa, eu ligava para alguns amigos meus, geralmente os amigos mais próximos, mais íntimos, e contava: cara, li um livro, vi tal coisa, tirava foto, enviava. Só que quando eu via, eu estava precisando ligar para 3, 4 amigos, né, para poder estar explicando essas questões, né? Isso tomava um tempo, tanto que uma das coisas que eu pensei também é isso, falei assim: se eu já estou agregando na vida dos meus amigos, eu estou levando boas informações, que foram boas informações para mim, ao mesmo tempo que eu também aprendo, quando eu fiz o grupo de estudantes a passar do Zoom, eu potencializei isso e eu chamei meus amigos para participarem. É a mesma coisa aqui, hoje eu tenho potencial também de alcançar mais pessoas do que o modelo que eu estava fazendo no ano passado. Então, de novo, eu estou aumentando a quantidade de frutos aqui que eu estou colhendo, né, e que estou plantando. Então é isso aí, pessoal, uma boa semana para vocês aí, a gente vai seguindo. Estou recebendo o feedback de vocês, tem sido muito importante, e já estou colocando em prática aí para a gente fazer um canal aí, episódios cada vez melhores. Um abraço.